Quanto mais o tempo passa, mais dependente eu me sinto das redes sociais e do celular. Não consigo me desvencilhar deles e estou ficando cada vez mais ansiosa. Me ajuda, Ana? Ei, santidade! A paz de Cristo fala, santidade! Tô junto com você e eu já comecei aqui com uma das interações dessa semana, que foi um comentário aqui do nosso canal, no YouTube. Eu não vou trazer o nome dela, apesar do comentário ter sido público, mas eu sei que respondendo essa irmãzinha aqui, eu vou responder muitas pessoas que estão passando pela mesma situação. O vício do celular e das redes sociais. Esse ano eu também me questionei profundamente sobre o meu tempo, a minha presença nas redes sociais e o quanto isso ia me consumindo e me agitando interiormente. Então eu tomei algumas medidas muito práticas, 3 medidas bem básicas, para poder parar de uma vez com esse vício do celular. Eu posso te ajudar. Eu sei o quanto isso nos agita por dentro, nos torna cada vez mais prisioneiros e eu posso te ajudar. Antes da gente colocar a mão na massa, eu preciso te perguntar, você já curtiu esse vídeo? Esse assunto te interessa? Então já deixa um like aí, porque isso é muito importante para aumentar o nosso engajamento por aqui e a distribuição do nosso conteúdo. Deixa um like, se não se inscreveu por aqui ainda, se inscreve, é muito importante que você ative o sininho de notificação, porque assim todo conteúdo novo o YouTube mostra para você. E bora para as nossas dicas. Sem enrolar, a primeira dica é que você precisa usar o temporizador do seu celular. Alguns celulares já vêm com o temporizador pronto, né, organizado já dentro do celular como um aplicativo. Outros você precisa baixar um aplicativo, o meu tem, e a gente consegue ir lá e programar o tempo de uso de cada rede social. No meio do ano eu cheguei até a fazer um vídeo aqui para vocês falando sobre isso na minha vida, né? O quanto tudo isso estava me agitando e que eu estava adotando essa medida. Eu ia colocar um temporizador, principalmente para o Instagram. Porque o que eu percebia? Que eu começava a entrar ali com a desculpa de que eu sou criadora de conteúdo, eu preciso olhar outras contas, eu preciso olhar o que as pessoas estão postando, quais são as tendências de conteúdo e tal, mas eu ia entrando em uma e saindo em outra, entrando em uma e saindo em outra, entende? Que a rede social, qualquer rede social, inclusive aqui o YouTube, tá? Ela é feita para aumentar o seu tempo de retenção. O tempo que você fica ali é mais importante até do que as views que aquele vídeo consegue gerar. O importante é o tempo que aquele criador de conteúdo consegue prender a atenção dos seus inscritos, dos seus seguidores por mais tempo dentro da plataforma. Por isso, é algo confortável, é algo gostoso, é a porta larga, né? Para a gente entrar no céu, a porta é estreita, pois aqui tudo tem uma porta bem larga, bem confortável, bem bonita, atraente, iluminada com ar-condicionado. A gente precisa observar isso. E eu parei para observar isso. Eu até partilhei isso com vocês e uma medida muito boa foi o temporizador. Por quê? Chegou na hora que eu me determinei, eu botei no máximo 40 minutos por dia. E quando completa aqueles 40 minutos, a rede social fechou. Ela começava a fechar, e ela fecha na cara. Posso retomar? Posso, mas eu fui colocando ali meu propósito. Ao mesmo tempo, eu comecei a prestar atenção que a maior parte do tempo que eu passava aqui era atendendo vocês. De verdade, gente, todos os dias, pelo menos 1 hora eu levo respondendo os directs de vocês. Tem dias que é muito corrido, eu não consigo responder, aí no outro dia, quando eu for parar, eu vou levar pelo menos 2 horas só respondendo os directs. E todas as vezes que eu paro para responder comentários, directs, sempre tem alguém passando por uma situação muito difícil, muito dura, que uma palavra vai ajudar demais aquela pessoa, vai encaminhar demais aquela pessoa para vencer aquele pecado, para retomar sua vida de espiritualidade, ou em situações tensas de separação, enfim, outras situações bem sérias que eu sempre encontro quando eu paro para responder vocês, seja aqui no YouTube ou nas outras redes sociais. Então eu comecei a equalizar esse tempo, o tempo que eu entro para trabalhar e o tempo que eu entro para usar a rede social. Hoje eu uso para usar a rede social, para ficar ali olhando um perfil e outro, gente, é muito pouco. Eu fui diminuindo. Pelo menos 80% do tempo que eu levava zapeando na rede social eu consegui eliminar com essa medida muito prática. Coloque um temporizador e a hora que o seu aplicativo fechar, porque ele fecha na hora que você está mais curtindo lá, não volte, vá fazer outra atividade. Hábito número 2 que me ajudou muito a vencer esse vício das redes sociais. Colocar outras atividades como prioridade. Na hora que o meu aplicativo se fecha, que o temporizador fecha o meu aplicativo, imediatamente eu me recordo, eu tenho outras atividades para fazer. Pode ser algo do meu trabalho, algo da minha casa para cuidar, mas também
Coisas que eu gostaria muito de fazer, como ler, retomar a leitura. Nossa, gente, como está sendo maravilhoso para mim retomar a leitura. De lá para cá, eu retomei e não parei mais de ler. Pegar livros para ler mesmo, para estar ali dedicada, sem nada, sem olhar rede social, sem ficar olhando notificação de WhatsApp, nada. É hora de eu me dedicar à minha leitura. Eu quero ler sobre a vida dos santos, eu quero ler esse livro de espiritualidade, eu quero ler, voltar a ler, porque eu já tinha muita dificuldade de ficar parada, assim, focada em algo, sabe? O meu interior estava tão agitado e é isso que a rede social faz com a gente. A rede social nos agita interiormente, com a comparação, com as novidades, é sempre algo que tem que ser novo, 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 e aquilo que é importante para você vai ficando para lá. Eu não conseguia mais ter foco no meu dia a dia, era algo muito difícil de eu parar, até numa conversa, conversando com uma pessoa, de parar e ficar ouvindo a pessoa, sem pensar no que eu vou responder depois. Ouvir apenas por ouvir, eu já estava com essa dificuldade, pois essa situação de focar em algo que eu precisava crescer, tanto livros de espiritualidade que eu queria voltar a ler, quanto o estudo de uma língua, voltar a estudar outras línguas, porque para mim é mais do que eu falar fluente outra língua, mais de colocar o cérebro em atividade. Entende que a rede social, ela coloca o nosso cérebro em estado passivo, ela só vai recebendo, o cérebro só vai recebendo, recebendo. Você não está ativo, você está somente recebendo. Então eu coloquei como meta, na hora que a minha rede social fechasse, começar a estudar outras línguas. Então eu instalei um aplicativo no meu próprio celular para estudar outras línguas, fiz um projeto de estudo com outras línguas e eu começo na mesma hora. Eu tenho uma cota para cumprir todos os dias ali dentro daquele aplicativo, eu preciso estudar. A minha meta não é falar fluente, se Deus quiser um dia eu chego, né, a falar fluente outras línguas, mas é exercitar o meu cérebro, colocar o meu cérebro em atividade e sair dessa passividade que a rede social nos coloca, sabe? A terceira e a última dica também é muito importante. Eu fiz uma revisão geral das pessoas que eu seguia. Eu tive que sair eliminando mesmo, sair garimpando mesmo, porque haviam perfis que não me faziam bem nenhum. Quando a gente entra numa rede social, a gente precisa ter um objetivo. Quer ver um dos meus objetivos? De manhã, quando eu abro o Instagram, é olhar homilias. Geralmente o Padre Roger Luiz, o Padre Paulo Ricardo, são homilias rápidas ali de 1 minuto, 1 minuto e meio, que me ajudam a complementar aquilo que eu participei na Santa Missa, ou que eu vou participar na missa durante aquele dia, porque eu não sei vocês, eu sou super agitada na minha mente. Então, por exemplo, o Evangelho do dia é algo que eu perco com muita facilidade e que pode me ajudar tanto durante todo aquele dia. Então, uma forma de retomar são esses perfis. Seguir o perfil de um Padre Paulo Ricardo, seguir um perfil do Padre Eduardo José, um perfil do Padre Roger Luiz, Padre José Augusto. São perfis que trazem ali pílulas da homilia diária e que me ajudam muito a fixar o evangelho daquele dia, para que eu não me perca, né, a liturgia daquele dia. Outros perfis de espiritualidade que vão me ajudar a crescer na minha vida de intimidade com Deus. Então, quando você entrar na rede social, entre com o objetivo, siga pessoas com o objetivo, não apenas porque você achou bonitinho ou porque te chamou a atenção, não. Siga as pessoas com um objetivo, porque se bem usada, a rede social pode te ajudar, pode te acrescentar também na sua vida de espiritualidade, no seu crescimento profissional, mas a gente precisa ter objetivos muito específicos. Eu gosto muito de perfis de gestores de criação de conteúdo, pessoas que dão dicas sobre criação de conteúdo. Então, essas pessoas que eu passei a seguir. Eu fiz uma revisão geral de todas as pessoas que eu seguia e saí tirando do meu perfil pessoas que não tinham nada a ver. Como eu estou publicando esse vídeo no final do ano, aproveito o final do ano para fazer o Retiro da Boa Morte, né, geralzão aí também nas pessoas que você segue, tanto aqui quanto nas outras redes também, principalmente o Instagram, como me ajudou e tirando essas pessoas que realmente não me ajudavam e colocando pessoas que me ajudam a crescer na minha vida de oração, na minha criação de conteúdo, no meu trabalho, no meu dia a dia. Fica a dica. São 3 dicas muito práticas que podem te ajudar a vencer a batalha dessa agitação interior que a rede social causa dentro da gente. Você quer conhecer mais sobre o método de estudo bíblico do Padre Jonas? Quem sabe, né? Você passou o ano inteiro querendo fazer estudo bíblico todos os dias, mas não conseguiu, chegou a sua hora. Nós estamos em retomada do nosso estudo bíblico aqui do canal com a playlist A Bíblia no Meu Dia a Dia, com o método do Monsenhor Jonas Abib de segunda a sexta-feira. Quer saber mais? Vem aqui para essa playlist, ó, tá tudo organizado para que você comece hoje mesmo o seu estudo bíblico. No mais, gratidão pela sua companhia, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!